Nós vamos falar sobre o direito do viúvo. É verdade. Viúvo tem direito? Tem vários direitos, Agora, né? até para... Vai rodar a matéria? Não. Só fazer uma pergunta aqui com o Irlan. Já que ela falou, já o pastor, Sim. A Bíblia preconiza esse direito do viúvo, É né? verdade. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor não desampara o órfão e nem a viúva, né? Ou seja, então nós temos até, além do respaldo legal na nossa legislação pátria, né, nós temos também o respaldo da palavra de Deus. Então é dever da igreja cuidar do órfão e da viúva, né? No caso, a Bíblia certeza. fala viúva, mas do Dos viúvo de viúvos, né? modo em Então, geral, não é isso? Verdade, né? Além da igreja, existem outros direitos legais, né, do viúvo. E tem pergunta para você aqui, Irlan. vamos começar com começar pergunta, né? respondendo. Vamos ali, dar uma olhada ali no nosso LED. Viúvo tem direito à herança do sogro? Olha que interessante, né? Que coisa Uma boa. pergunta muito interessante, né? E às vezes as pessoas ficam pensando assim, será que, por exemplo, o meu sogro faleceu, eu teria algum direito? Depende do regime de casamento. Por quê? Se a pessoa é casada no regime de comunhão universal de bens, talvez você diga, eu não sei qual regime que eu sou casado. Vamos imaginar que você casou antes de 1974. Normalmente, antes de 1974, todos os casamentos eram realizados no regime de comunhão universal de bens. A partir de 1974, com a instituição da lei do divórcio, os casamentos passaram a ser pelo regime da comunhão parcial de bens. No regime da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do casamento, eles comunicam entre os cônjuges, porém a herança não. Então, nesse caso, se o regime de comunhão for o regime de comunhão universal, o viúvo ou a viúva, a pessoa viúva teria direito à herança do sogro ou da sogra, né? Olha só, então. A sua piadinha aí, né? Principalmente quando fala da sogra coral, né? O cidadão sempre fala mal da sogra, mas fica doido com a herança dela, né? É verdade. A gente tem mais uma outra Mais pergunta. uma outra Cezinho, pergunta, vamos lá. doutor Irlan. Vamos lá. Meu pai é viúvo e quer se casar. Como ficam os bens dele adquiridos com a minha mãe? Aí, muito envolve o interessante. sentimental com, É verdade, com o né? direito mesmo. Aí é né, um Irlan? precedente até de briga, assim, né? Sim, pode até acontecer, mas vamos lá. A partir do momento que a pessoa ficou viúva, então, por exemplo, ela ficou viúva, a partir desse momento abre-se o inventário, ou seja, abre-se a sucessão dos bens. Então, o que vai acontecer? No caso dos bens adquiridos com a esposa, o pai ficou viúvo. Então, os filhos vão herdar a parte da mãe. E o pai continuará com a parte do Que, vamos dizer, seria os 50%. Exatamente. E os outros 50% continuam permanecendo em relação ao viúvo, ao pai. Se ele se casa de novo, ou se ele começa uma nova relação, o que acontece? Dali para frente, o que for adquirido pode se comunicar. Eu digo pode por quê? Porque eu não sei a idade dessa pessoa, ele pode ter mais de 70 anos, e se tiver mais de 70 anos, o regime obrigatório é o regime da separação de bens. Então, nem dessa forma ele o novo cônjuge teria direito, não é? Só se ele adquirisse em nome próprio. Então, nesse caso, os filhos podem ficar tranquilos que a sua quota parte, o seu direito, os seus bens vão ser resguardados. Mas se ele tiver menos de 70 anos, aqueles 50% do pai... Se ele se casar no regime de comunhão universal de bens, vai comunicar, ou seja, na falta dele, a atual ou futura esposa, cônjuge, ela vai ter direito a 50% daquele valor. Entendi. E os outros 50% ficariam com os filhos. Entendi. Legal, tem mais perguntas. Tem mais perguntas, vamos lá. Viúvos podem obter benefício que hoje só viúvas têm? Até fala então quais os benefícios que só as viúvas têm. Pois por exemplo, um benefício muito interessante que recentemente o Superior Tribunal de Justiça deu a um viúvo. A sua esposa faleceu durante o parto. E ele ingressou com um pedido para que ele tivesse direito à licença maternidade de 6 meses, ou seja, ficar 6 meses cuidando do seu filho que acabou de nascer, porque a sua esposa ela faleceu no parto e foi deferido esse direito. Então esse teoricamente é um direito que só caberia às viúvas, às mulheres, mas que foi estendido também ao homem, ao marido. Agora, no mais, os benefícios normalmente eles são igualitários, né? Por exemplo, questão de pensão, né? Se a mulher morre, o marido pode solicitar pensão, vice-versa. Uma situação interessante também é a questão
da adoção, né? Se durante o processo de adoção um dos cônjuges falece, o outro pode continuar com o processo de adoção também, independente de ser o homem. Então, assim, normalmente os direitos eles se equivalem. Você disse aí foi a licença maternidade. Porque nós temos direito à licença paternidade, que são 5 dias. 5 dias. Da mulher são os 5 meses. De 5 ou 6 meses, dependendo do órgão. E no caso, por exemplo, o viúvo, ele recebe a pensão alimentícia pela morte do cônjuge? Sim, interessante. A pensão, pastor, ela é fixada de acordo com a necessidade, mas é um direito não somente do cônjuge, quanto também do filho, no caso de menores, né? Era o caso desse rapaz, por exemplo. Então, vamos imaginar, por exemplo, que a mulher faleceu, ela era contribuinte, por exemplo, do INSS, ou era uma servidora pública estadual, federal, municipal. O cônjuge tem direito à pensão. Ele não precisa, a pensão é por morte. Não é uma pensão alimentícia, não é? Que é diferente na situação, por exemplo, onde as partes estão brigando, se separando e aí um pede pensão alimentícia para o outro. A pensão por morte é devida em todos esses casos. Ele não pode cumular as pensões. O que é isso? Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa já é viúvo e ele se casa novamente e ele recebe a pensão por morte da sua ex-companheira. Interessante que muitas pessoas vivem em regime de união estável porque imaginam que se casarem novamente elas vão perder a pensão. É verdade. Pelo regime da Previdência, via INSS, não se perde a pensão. Você não pode cumular 2 benefícios com a mesma causa. Então, nesse caso que eu estou dando um exemplo, a pessoa é viúva, casa-se novamente. Ela recebe a pensão por morte do ex-cônjuge. Se o futuro cônjuge falece, ela precisa escolher. Mantém a pensão que ela já tem ou ela pode optar pela pensão do próximo. Provavelmente é a que for o maior valor que ela vai acabar. Mas realmente tem essa insegurança mesmo. Se eu for casada, né, se tiver lá nos papéis, eu vou perder aquilo que eu adquiri. A pessoa fica, e às vezes até dentro da própria igreja, pessoas estão vivendo de maneira Nossa, eu ia fazer essa pergunta porque eu tenho lá um conhecimento dentro da nossa igreja de uma pessoa que não se casou, queria até fazer um contrato de união estável, né, com o receio de perder um benefício poupudo da sua viúva, da sua esposa, que faleceu. Então, ele é viúvo, né? Ele é viúvo. Porém, pastor, isso se aplica para o INSS. Se nós formos verificar em relação, por exemplo, Forças Armadas, polícias militares, normalmente a pessoa perde. Se ela casar novamente, ela perde. Então não é uma Não é regra geral. É uma regra geral em relação ao benefício da Previdência Social. Então, se for alguém que ele morreu e a viúva, a moça lá morreu, e ela deixou então essa pensão pelo lado do INSS, aí não tem problema. Pode se casar novamente, não tem problema. E vamos imaginar, por exemplo, que essa pessoa depois alcança um tempo de contribuição e se aposenta. Então ela vai receber 2 benefícios, uma pensão por morte e uma pensão por tempo uma aposentadoria por tempo de contribuição. Assim ela pode ter esses 2. Ou também, se ela ficar doente durante o período que ela está trabalhando, ela pode receber um auxílio doença, né, no tempo que ela ficou incapacitada de exercer suas atividades laborais. Que delícia, né? Esse programa tem conhecimento demais. Olha pra você ver. Olha pra você ver, ajuda a gente a pastorear. Não, eu falo, né, até pelos princípios da palavra de Deus. Às vezes tem pessoas que estão aí sem ter aquela proteção de Deus sobre o casamento, com receio de, não posso me casar porque no pecado, né, Carol? Vamos traduzir. Então, é uma oportunidade que Deus está te dando. Até fazendo aqui rapidamente, doutor Irlande, só um minutinho. Queria até falar que o programa nos ajuda demais, até o conhecimento que a gente obtém aqui. Ontem eu pedi uma oração por uma liderada minha que estava no hospital. Infelizmente, não teve muitos recursos, né? Até emociona ao falar que ela vai perder o bebezinho dela, perdeu o bebezinho dela. Mas eu pude dar uma orientação porque eu fiz um contato com o Dr. Talvanes, que sempre aqui nos ajuda. Então é interessante esse cuidado. Então a presença aqui é riquíssima. Como pastor também, né, Irlan? Foi quando eu já comecei pastor, né? Aí já fui falando sobre até o direito da viúva, né, Carol? Mas tem mais perguntas então, vamos lá, aqui, Carol. gente?
Viúvo pode não ter direito a mais da metade dos bens comuns do cônjuge? Na verdade, ele tem direito à metade, né? É os 50%, a sua meação, que é dessa circunstância. Porém, pode acontecer situações onde ele possa perder essa parte. Mas em quais situações? Vamos imaginar, por exemplo, que a pessoa que faleceu, ela fez um testamento e ela tem direito de doar até 50% do seu patrimônio. Se ela doou 50%, só sobra 50%. E se vai dividir 50%, ou seja, vai ser só 25% para o viúvo, né? Isso. Agora, eu queria também, eu não sei se nós vamos chegar nesse tema, e eu gostaria de falar sobre algo importante e que muitas vezes acontece no nosso dia a dia, nas igrejas também. Vamos imaginar o caso daquele telespectador que enviou a seguinte mensagem: olha, meu pai faleceu, deixou bens e minha mãe vai se casar novamente, e ela se casou novamente e ela faleceu. E vamos imaginar que o atual cônjuge vive nesse imóvel, se ele tem algum direito sobre esse imóvel. Não é? A lei, existe um artigo na lei que se chama usufruto vidual ou direito real de habitação. O que significa isso? Se a pessoa mora com a outra e eles vivem nesse teto, mesmo que não fossem casados, em regime de união estável, vivem nesse teto e esse é o imóvel de morada do casal. Se por um acaso um dos cônjuges falece, mesmo que ele não tenha direito patrimonial sobre o imóvel, ele tem direito de morar nesse imóvel até ele falecer, salvo se ele tiver outro tipo de moradia. E aí, os filhos que são os herdeiros, eles não vão conseguir tirar essa pessoa de lá enquanto ele viver, somente se ele tiver um outro imóvel para morar. Então, isso se chama direito real de habitação e é uma garantia que nós temos no nosso Código Civil. Doutor Irlan, muito obrigada. Passa rápido, né? Dizer que semana passada nós sentimos a sua falta, Sim. Que isso não aconteça de novo. Nós vamos contar seu ponto, hein? Pois é. Toda semana você tem que vir aqui tirar nossas dúvidas, mas brincadeiras à parte. Tinha mais perguntas aqui, mas depois a gente passa. Tá bom. Nos bastidores. E os telespectadores podem sempre enviar perguntas também, sugestões de temas, né? Para que a gente possa sempre enriquecer o programa. Com certeza.